Tá, eu vou mandar esse vídeo pro YouTube. Então eu vou ter uma postura um pouco diferente no sentido da forma que eu conduzo no Facebook, é mais à vontade, né? Algumas pessoas que acompanham já estão mais entendidas do que eu tô falando. Como no YouTube não estão ainda. Então eu quero abordar alguns itens aqui num vídeo de aproximadamente 20 minutos, tá? Vou aproveitar 2 coelhos numa cajadada só, né? Já faço um vídeo pro Facebook e mando pro YouTube. O alinhamento dos planetas. Vamos falar sobre isso. Não era para acontecer. Não era para acontecer. Deixa eu ver a hora que eu quero marcar a hora. Para mim controlar o tempo aqui. Isso tem a ver, inclusive, olha só, para mim controlar o tempo. Isso tem a ver com um dos títulos que eu coloquei, né? O alinhamento dos planetas não era para acontecer. Ah tá, deixa eu fazer a apresentação. Bom, é o seguinte. Eu vou falar uma coisa bem absurda. Bem absurda. Bem absurda. Inimaginável, né? Aliás, eu já falei. O alinhamento dos planetas não era para acontecer este ano. Alguma coisa mexeu lá e fez isso acontecer agora, amanhã, dia 21. Não era para acontecer. Tá. A princípio é isso que eu quero dizer. Vai acontecer o alinhamento amanhã de 2 planetas, isso é raro e tá todas as notícias aí, né? A questão é que não era para acontecer. Foi mexido alguns dias para que isso acontecesse. A princípio é isso. Se algum cientista aparecer aí falando sobre os dados, daí nós conversamos, tá? Isso não era para acontecer amanhã. Não foi programado. Não havia isso. De repente fez e tinha uma programação de amanhã, dia 21, ter o alinhamento. Outra coisa que eu quero perguntar. E se não acontecer? E se não acontecer o alinhamento? Perceba. Amanhã vai acontecer um alinhamento de planetas para todo mundo. Igual. Eu digo, e se não acontecer o alinhamento dos planetas? Tá. Você sabe que é possível não acontecer? Eu vou te explicar por quê. Quantas pessoas vão morrer de hoje até amanhã? Ninguém? Ninguém vai morrer até amanhã. No mundo. Ninguém morre hoje no mundo até amanhã. Viu? Para muita gente não vai acontecer. Ou seja, acontecer igual para todo mundo não vai acontecer para alguém. Ou todo mundo, ou ninguém vai morrer, não vai ter morte no mundo. No mundo, eu penso grande. Não vai ter morte. Então, viu? Com quem que está o não acontecer? É assim que vai acontecer com a Copa do Mundo. Para muita gente não vai acontecer a Copa do Mundo. Então descobrimos uma coisa. Existe uma possibilidade das coisas não acontecerem mesmo inegáveis. É por isso que eu estou negando. Porque pode ser que eu morra essa noite e não veja esse alinhamento amanhã. Então pode não acontecer. A princípio é isso que eu quero dizer. Eu não vou dar mais detalhes. Talvez eu faça outro vídeo para o YouTube daí exclusivo. E seja um pouco mais suspense, né? Faça um pouco mais de suspense. Tá. Aí se nós for conversar sobre isso eu explico mais coisa. Ou seja, não era para acontecer. Alguma coisa aconteceu alguns dias e realmente aí vai coincidir esse alinhamento raro amanhã. Não era para acontecer, tá? Pode ser que um cientista apareça, não, nós temos a previsões já de 20 anos atrás que
seguindo, como acontece, daqui a 10 anos vai ter o cometa Halley. Essa previsão é dual. Tá? Tá. Você sabia que você está contra o tempo? Lembra que eu falei que para alguém não vai acontecer o alinhamento amanhã? Então, você sabia que todos nós estamos contra o tempo, contra o relógio? Você não percebe isso. Lembra que eu disse que existe um tempo em você e um tempo fora? E você tem que se adequar a esse tempo fora. Mas você percebe que você fica contra o tempo? Tá. É só isso que eu quero falar sobre contra o tempo. Tá? Outra coisa. Eu fiz um vídeo pro YouTube em que eu mandei o algoritmo do YouTube tomar no cu esse robozinho de Satanás. Né? Exato, eu mandei um recado pro robozinho. Tá? Mandei um recado lá. Preste atenção. Você sabe que o robô vem até você, o algoritmo do YouTube. Mas você não vai até o algoritmo. Lembra que eu falei que para alguns não vai acontecer o alinhamento? Tá. É assim. Coisas acontecem em igual. Coisas acontecem em diferente. Tá? A princípio isso. Então você está contra o tempo. Todos os homens da Terra estão contra o tempo. Não é opcional. Ah, eu não estou. Você está é uma colocação cósmica. Ironicamente, não sei se vocês lembram que eu falei do violão ontem, que é impossível o homem criar isso. Ironicamente, o homem criou o relógio. Um tempo oposto a ele, a mesma coisa, a inteligência artificial. Né? Ironicamente, o homem criou o relógio. Então, é isso que eu falei. O que acontece? Por que eu falei aquilo? Porque o algoritmo do YouTube sacou. Ele entendeu o que eu quis falar. Por quê? Porque o algoritmo vem até você, mas você não vai até o algoritmo. É sempre assim. É aquela mesma coisa que eu falei de uns vão ver, outros não vão, tá? Acontece que eu vou até o algoritmo, eu mandei um recadinho para ele. Foi bem isso que aconteceu. Tá. Beleza? Vamos em frente? É só só a parte interessante das coisas. Tá. Hoje à tarde no Facebook eu tentei falar sobre o impercebível. O impercebível não é percebido. Se não é percebido, passa batido pela mente. E eu chamei isso de impercebível, né? Alguns do YouTube não vão ter essas informações porque não acompanham tudo. Mas no Facebook o pessoal já sabe de tudo lá. Eu falo bastante mais vezes, né? Mais direto. O que acontece? Eu vou dar um exemplo desse impercebível. E você vai perceber o impercebível. Aonde está manifestado. Tá? Vai ser uma forma de você entender como que passou. Como que essa coisa impercebível atua. E lógica. Carros serem fabricados de 200 km por hora e me colocam um limite na estrada de 110, indica QI de burrice. Esse indica homem burro. Mas lembra que eu falei do violão e do relógio. Homem burro. Não tem cabimento construir um carro de 300 km por hora e meter uma placa de 110 como limite. Não limite fora, limite dentro. Mas você vai quebrar o limite. Você viu que eu projeto para fora. Coloca 110 no carro.
Por que coloca fora 200 km? Porque sabe que você vai quebrar, há um manuseio aqui. Você não, mas o outro vai. Tá, isso é ilógica para começo de história. E isso vem do impercebível. Então esse exemplo do carro, que é construído de 240, por exemplo, por hora, ou de 180 que seja, e uma placa de 110 com vias de 110, o homem está burlando a lógica absurdamente. Mas ele não vai conseguir fugir do 2 mais 2 igual a 4, mas ele consegue burlar a lógica. 2 mais 2 igual a 5 neste exemplo que eu te falei. Ali dá 2 mais 2 igual a 5. Então ele vive isso atua, e ele 2 mais 2, 4. E eu venho e falo que 2 mais 2 é 5, e me chamam de burro e louco na internet. E fazer um carro de 180, de 260 ou de 300 que não pode passar de... Ah, mas nos Estados Unidos pode. Eu estou falando daqui, os Estados Unidos que se foda. Os Estados Unidos que se foda. Eu estou falando aqui do meu quintal. Essa é outra coisa que vamos entender. Os Estados Unidos, você vai ver que a economia dos Estados Unidos influi no Brasil. Dualidade. Mas eu não como nenhum americano. Isso é tirado de mim. Eu quero dizer que existe uma união convencional manipulada e existe uma separação convencional manipulada. Nisso, como estamos tudo no mesmo barco, consegue se separar, tipo o Titanic, e fazer classes. A Matrix faz isso. Vamos em frente, tá? É só porque senão eu quero dar ali 8 e 24, 13. Então isso que aconteceu com o carro de 200 é o impercebível agindo. Você vai perceber que agora a minha análise, você vai perceber, nossa, mas... Tá. Nisso a consciência tomou consciência da ilógica. Porque a ilógica, ela é impercebível. Tanto que isso é ilógica. Você vai dizer assim, mas não tem nada a ver. Aí nós temos um problema com o QI humano. E você me dizer que isso não tem nada a ver, ou que é, não, normal, isso aí piora a situação. Entendeu? Piora. Então, por enquanto é isso que eu quero ir, porque tem mais uns itens aqui que eu quero citar. Estou só dando uma pincelada assim, qualquer coisa a gente distribui isso e mais conversa, principalmente contra o tempo, principalmente do vídeo do algoritmo lá, e do impercebível, né? E coisas assim, e dos planetas aí que eu falei. Se algum cientista aparecer para questionar, né? Mas isso já estava... Como é que vai mexer nas órbitas? E foi mexido. Foi mexido. Basicamente não dá. Existe um ciclo, né? O eclipse também. Já sabem do próximo eclipse por base de um ciclo que o mundo segue. E uma hora bate. E uma hora bate. E uma hora dá. É que nem a Sol... Se precisar, nós conversamos sobre isso. Só te disse que não era para acontecer. Foi de última hora. Vou fazer agora, dia 21, o alinhamento. E aí, se ajusta e... Não tinha como. Não tem como acontecer. Não tinha. Preste atenção. Olha eu indo contra o visível. Incontestável. Perceba isso. Por quê? Porque eu sei de duas coisas. Uma visível e o invisível. Não tinha como acontecer esse encontro amanhã. Não tinha como. Foi feito acontecer. Aí depois nós conversamos sobre isso, né? Se precisar. Tá. É mais ou menos isso que eu quis dizer. Então, carro de 200, 2 mais 2 igual a 5. Na escola, 2 mais 2 igual a 4. As duas coisas sendo usadas. Você vai dizer que não. Impercebível. Impercebível. Por mais que eu esteja falando, ainda só é uma forma sintética ou material de perceber.
não é, é só uma forma de você perceber. É impercebível, não tem como perceber. Você só está percebendo porque eu estou falando, mas ainda continua assim. É só uma forma manifestada para que você perceba algo que você nunca viria. Se não existisse carro de 200 e placa de 110, nós nunca perceberíamos isso. Por isso que já existe. Para que um dia se percebesse o impercebível e tivesse uma forma de constatar isso. Tá? Ok. Duas coisas que eu quero falar muito aqui. Eu não sei, vai passar um pouquinho do tempo, mas eu acho que dá. Filho, homem, lavar a louça, você julga ser um ato de educação. Você usa isso na tua rotina, como colocar e limpar a casa, lavar a louça, limpar o banheiro. Isso é educação. Não, isso não é educação. Isso é loucura, tirania e ato diabólico. E incentivo à homossexualidade. Exato. Lavar a louça, o homem, o menino, é incentivo à homossexualidade. Vocês perceberam que eu desrelaciono as coisas? E por que eu estou relacionando aqui? Lembra que eu falo que não tem nada, não é a ausência do pai que vai fazer o filho ser drogado. Por que eu disse que lavar a louça vai causar homossexualidade? Porque eu estou manuseando as duas coisas. Eu tiro da onde eu quero e me oponho a isso e coloco em oposição ao que você pode constatar. Desse jeito nós dois ficamos usando a oposição, mesmo sem você querer. O louco sou eu e a minha credibilidade vai pro lixo, mas não tem problema. Quem sabe faz e depois colhe o resultado, né? Você já deve ter visto isso em filmes. Eu já vi filme que o mocinho teve que resolver tudo sozinho. Muitos filmes mostram isso. É a SWAT, Interpol, a máfia chinesa, a máfia holandesa, a máfia turca, a máfia americana, a SWAT perseguindo um cara. E ele tem, o próprio filme O Fugitivo é assim, bandido e polícia perseguindo o cara e ele tendo que se virar sozinho. Duas coisas querendo foder um. Bem baseado no que eu falo. Outra coisa que dá pra você perceber. Muitos filmes relatam isso. O cara tem que se virar sozinho. Bico calado porque ele percebe que dos dois lados está aí. E se vira. Até o filme é muito percebível isso em filme. E é o que está acontecendo comigo. Não existe parceiro. Eu estou fazendo uma coisa e ponto final. Essas coisas que eu falo, tudo eu estou fazendo uma coisa e ponto final. Sabe o que eu falei dos planetas? Loucura, né? Espera. Deixa eu de boa aí. Tá. Filho homem lavar a louça é incentivo a ser gay. Você julga como seu melhor ato de educação e de disciplina. Mas lembra que eu falo que não há nada que influencie em nada e que não é a ausência do pai que causa o filho drogado ou o filho com sucesso? Então, a mesma coisa que vale aqui, vale aqui. Só que lá eu tirei, aqui eu botei. Aqui estava uma coisa que vocês fazem. Eu botei outra. Você julga que a ausência do pai causa trauma no filho. É mentira. Você julga que a ausência do pai tem problemas. O pai não visita o filho fica... Você julga isso. Mas o que eu falei você não julga ser. Tá, me entendendo. Você não conseguiu perceber, né? Acabou o teu tempo? Obrigado, Ayrton. Obrigado, tá, meu querido? Obrigado por me lembrar, tá? Mas eu acho que dá pra mim passar um pouquinho. Eu vi que eu subi um vídeo de meia hora pro YouTube, eu achei que não ia dar também e deu. Obrigado, mas obrigado, tá? Obrigado mesmo. Nossa, foi muito, muito inteligente da sua parte isso aí. Me ajudar a policiar isso aí. Ô diacho. Não caiu não, né? Vamos lá então. Aí você vai, vamos supor assim. Aí lembra o que eu falei. Não tire o seu filho da louça. Não pratique as coisas que eu falo. Não pratique. Eu falei, muitos vão querer sair numa doutrinação mais ferrenha,
Muitos vão querer sair aplicando isso, principalmente quando eu acertar alguma coisa dos planetas ou da Copa do Mundo de 2022 da África do Sul. Aí as pessoas vão querer aplicar isso você vai correr para o particular. Não é você, meu querido, é o todo. Você já vai pegar o particular, aí você cai na armadilha. Não adianta praticar. Seu filho lava a louça e você julga ser um gesto de educação e disciplina. Eu trouxe uma ideia paralela, oposta, dizendo que isso incentiva a homossexualidade. Aonde tinha uma coisa, eu coloquei duas e veio inimaginável. E é uma possibilidade. Tá? Mas, senão eu vou complicar demais. É mais profundo o que eu ia dizer, mas eu vou complicar demais. Então você vai dizer, então eu vou parar de pôr. É o que as pessoas fazem geralmente. Uma doutrinação, a pessoa evita de fazer isso. Mas você percebe que louça é igual como disciplina. Lembra que eu falei no início do vídeo de igual e diferença? Uma coisa é nos dada em igualdade, uma coisa é nos dada em diferença. Eu fui lá nessa igualdade e coloquei a diferença. Aí eu vou lá na diferença e coloco a igualdade. Tá tudo nos exemplos que eu citei da velocidade, das coisas. Aonde as pessoas são separadas em porções, eu coloco totalidade. Aonde está totalidade, eu coloco em porções. É isso que vocês estão vendo aí, tá? É isso que eu estou explicando. É uma forma técnica de você, que de repente me assiste, ter um pouco mais de afinidade pela história. Para que você entenda uma coisa. Porque você tem uma afinidade e de repente você curta mais isso, né? Ok. Outra coisa. Profissões que não permitem o homem ter mulher. Todo mundo tem direito à mulher. Igual para todo mundo. Você sabia que tem profissões que o cara não pode ter mulher? Se esse vídeo ficar longo, eu divido ele em 2 e mando pro YouTube. Para que assim eu consiga explicar melhor. Você sabia que tem profissões que não permitem o homem ter mulher? Aonde é total, eu coloco porção. Percebeu? Aonde está inteiro, eu vou lá e... Aonde está igual para todo mundo, eu vou lá e coloco. Como se alguns não tivessem direito. Percebeu? Então. Por quê? Porque nós vamos descobrir uma coisa. Sobre a mentira de que o homem quer só médicos na sociedade. Ou só engenheiros. Porque o lugar certo para você fazer eu me coçar e ir para uma faculdade é eu não ter direito à mulher. Eu vou ver todo mundo com mulher, como é que eu faço? Você tem que cursar uma faculdade. Não, mas acontece que isso, ter a mulher para todo mundo, até para o catador de papel, já está instituído. Isso não precisa mudar. Eu estou falando verbalmente. Porque o verbal é mais forte que a prática. Relaxa, calma, não é muito complicado de entender isso. Eu estou dizendo que pintor, mecânico, pedreiro, zelador, carpinteiro não pode ter mulher. Se isso for instituído como lei, logo nós teremos 5 médicos. E não teremos mais mecânico, zelador, carpinteiro, pintor e pedreiro. Porque todo mundo não vai ficar sem uma buceta. Tem que saber o lugar, meu querido. Nisso, automaticamente, uma segunda coisa entra. Teremos mais gente educada no mundo, porque o troféu é bom. É isso que acontece com a mentira da educação humana. Porque para educar um homem, teria que pôr essas condições que são a mesma coisa que já está na sociedade, mas está em proporções. Eu voltei um pouquinho e falei assim: homem, mecânico, caminhoneiro, músico, pedreiro, pintor, não pode ter mulher. Se isso for instituído, e só pode ter mulher, médico, advogado, pessoas com 2 faculdades no mínimo, logo nós teremos um mundo inteligente.
E daí, eu com 100 mil da minha medicina não tenho pedreiro para construir a minha casa. Porque nós temos um mundo de ricos, de só gente estudada. Você entendeu? Eu fui claro ou você quer que eu clareie mais? Quer que eu clareie mais? Então deixa eu te clarear mais. Clarear mais pra você. Eu fui claro ou quer que eu clareie mais? Não complica, Inácio. Lindo aí, tá muito bom. Hã? Tirou a mulher do mecânico. Eu não tenho mais onde consertar a minha BMW. Logo, terei 100 mil da minha BMW. Percebeu? Mexe de um lado, fode o outro. Porque somos um inteiro. Um dependente do outro, mas só o mecânico depende do ricão. Só o pedreiro depende do advogado. Só o mais pobre depende do mais rico. Não se tocam que somos uma peça que se complementa. E aí você está conseguindo perceber que se você educar o pedreiro e transformá-lo em médico, o que vamos fazer com o dinheiro do médico? Sem pedreiro para construir a casa? Ou seja, a mentira da educação de leva a escola, o futuro, precisamos investir em escolas, precisamos melhorar o conteúdo religioso, tudo mentira. O lugar tira a mulher do caboclo. Ele vai, ó, bicho, faculdade, my brother. 2 faculdades em 10 anos nós temos só homens com estudo sem gari na rua para juntar o lixo do riquinho. Porque o gari vai querer comer uma bucetinha. E ele vai espernear para fazer uma faculdade. Né? Logo não teremos mais gari. Logo não teremos mais motorista do caminhão de lixo. Logo não teremos mais pedreiro. Logo não teremos mais servente de pedreiro. Porque o servente de pedreiro vai querer uma bucetinha. Ele não vai se aguentar. Então eu estou mexendo na igualdade impercebível que você leva como normal. Acontece que existe uma coisa no mundo que eu estou esclarecendo. E é dessa forma que é manuseada. E é dessa forma que se corrige. Quer apostar que em 15 anos o mundo enriquece e as pessoas ficam ricas? E não vai existir mais mecânico, encanador, pedreiro, lixeiro, músico? Vai acabar. Só que vamos ficar por aqui, né? Extinguindo estes, eu vou pegar 1 milhão da minha medicina que eu arrecadei em 10 anos e vou talvez enfiar no cu, né? Porque vou procurar pedreiro. Seu José? Alô? É o José. Você é o único pedreiro do Brasil? Sou eu! Ainda achei um. Graças a Deus. Seu José, preciso construir minha casa. O senhor é o único pedreiro. Tá escasso pedreiro, sabe? Depois que tiraram as bucetas dos pedreiros. O senhor falando isso não tá comendo. Não, querido, eu só fiquei da profissão. Virou gay, né? O diabo deu um jeitinho de ter um. Seu José, preciso construir uma casa. Mas tá difícil. Olha, o senhor vai ter que esperar pelo menos uns 2 anos. E eu te cobro uns 2 milhões para fazer sua casa. Você viu meu plano ir por água abaixo? Por quê? Esse vai cobrar 2 milhões para fazer uma kitnet, porque não tem mais mercado. Logo, o meu plano de maravilha. Por quê? Vai por água abaixo aqui, porque vai ser igual a mais ou menos um ditador. É por isso que abre a concorrência. Mas de qualquer jeito que mexa no planeta Terra, dá errado. Eu já sei que isso não funciona. Por isso que eu já falo, nem aplique.
Tem que saber da ida, da vinda, de baixo e de cima, dos confins do inferno. Tem que saber. Por isso que eu falo, não adianta aplicar, porque você ia... Lembra um vídeo que eu falei, dá um passo, depois o outro? Eu já dei todos os passos possíveis, eu sei de tudo. Por isso que eu estou esclarecendo aqui um pouco do que eu falo. Logo, por quê? Porque por uma ordem cósmica, aqui não dá unânime. Vai ficar um viado que não gosta de mulher. Esse pedreiro aqui vai ficar sem mulher. Porque o diabo pensou em tudo. Logo ele vai ser o único pedreiro com 2 anos de gente esperando por ele, cobrando 2 milhões por kitnet. Porque o problema tá aqui, ó. O problema tá no Senhor homem. Logo, se extinguir, temos uma situação. Se extinguir todos os pedreiros, temos uma situação. Se não extinguir e sobrar um, que também é outra possibilidade, é esse que é o problema do mundo quântico, e é por isso que eu falo para não deduzir, temos outra condição ou possibilidade. Tudo aqui na Terra vai dar errado. Não importa o quanto faça, aqui é o lugar onde as coisas se perdem. E eu dei o exemplo aqui e a minha história. Por quê? Porque você viu que eu mexi no inteiro, que estão se complementando. Eu tirei a parte do equilíbrio para mostrar que a história vendida e os políticos falando e gente mandando falando que ano que vem tem escola para investir na educação do ser humano, do homem, para que tenhamos gente melhor, é mentira. É mentira. Não é dessa forma aí. É só jogatina. É só... A forma de você investir na educação vai ser por conta própria quando ele ter um problema aqui, de percepção. Ele vai ficar sem a mulher. Ele fala, poxa, eu preciso. Só assim que eu tenho, é outra coisa que vamos descobrir. O ser humano só age forçado. Ele só age forçado. E aí nós temos um pouquinho de Newton nessa história. O ser humano ele só age com alguma coisa para obrigá-lo a tomar decisões. A pandemia foi um exemplo que dá para tomar. Que houve mudanças. Porque naturalmente o homem não faz mudanças. O homem é um palerma. Ele é um palerma. Ele fica na mesma tecla. Por toda a eternidade. Se não acontecer uma intervenção aqui, uma... E aí acontecem mudanças. Mas lembra que eu disse há uns instantes atrás? Tudo aqui. Tudo aqui se perde. Por isso que eu já sei disso e falo, não pratique porque não adianta. Até porque eu sei de totalidade. Até porque existe hierarquias. Existe culturas e hierarquias. Tudo isso Satanás pensou para que a igualdade seja impossível de atuar. Entendeu? Para que seja... Por isso que nós somos separados no espaço. Mas por uma ligação cósmica nós estamos unidos. É aí onde entra a mídia de internet tentando copiar essa ligação. Uma ligação que nos une separadamente. De uma outra que ninguém percebe que nós temos, que nós vamos descobrir. É mais ou menos isso aí, tá? Então é o seguinte, você não precisa parar de fazer. Lembra que eu falei, não adianta, vai só você fazer. Não precisa fazer isso, vai ser só o teu filho continue lavando a louça, mas já saiba, é incentivo à homossexualidade. Não, então não. Não pratique. Se você for praticar isso, lembre que eu já pedi dinheiro. Porque senão você vai praticar só a metade. Então meu filho não lava mais louça, 10 mil para o senhor Inácio na conta do senhor Inácio. Qual que é a sua conta aí? É que eu tirei o meu filho de lavar a louça porque você falou que é incentivo à homossexualidade, e é. E eu agora também vou te mandar 20 mil reais porque eu vou fazer inteiro o processo. Eu acredito, eu acato o que você falou com isso, e 20 mil para tu aí porque você também pediu, porque senão você vai fazer pela metade. Você viu que o dinheiro é uma barreira para tua atuação? É uma estratégia que eu uso. É uma estratégia que eu uso. Você viu que é difícil? Por isso que eu pego aqui, não vou no dinheiro, porque senão daqui um dia tem 100 mil pessoas tirando o filho de lavar a louça. Não importa o que você faça, você não está no controle da situação. Você tinha um lado, eu trouxe o outro.
para você perceber. Não mova uma palha, não mova um músculo. Não adianta. Teu filho lava a louça e você continua instruindo ele como você acha que é certo. Acha que é certo, porque está errado. Mas continue. Eu vou dar mais um exemplo. Muito importante, eu vou finalizar esse vídeo. Tomara que dê para me mandar ele inteiro para a internet. Se tua mulher ficar doente agora aí, para quem que você vai? Você vai ligar para mim? É o mesmo exemplo que eu dei do dinheiro, que você vai acatar pela metade e não vai me mandar dinheiro. Se tua mulher ficar doente ou seu filho aí na sua cidade, você vai ligar para mim para ir levar vocês no hospital? Não, meu querido. Você vai ter que fazer aí. Então, até onde entra eu na sua vida? Você viu só? Isso não é contra mim que está atuando. Eu só estou falando dos pastores, dos padres, do presidente, do papa, de todos os vereadores e de todo mundo que diz palestrantes que dizem te ajudar. Pega em forma prática. Pastor, eu estou com doença, meu filho, eu preciso... Não, mas é que eu estava na palestra ontem, eu ouvi tudo, eu estou fazendo tudo que você falou. É, mas você tem que... Você viu só? A prática é tu. Por isso que eu falo, não pratique. Se tua mulher ficar doente, para quem que você vai? Você vai ligar para mim? Então até onde eu entro com a minha história conveniente em você? Quantas coisas minhas você vai fazer? Tudo. Isso não é para mim que atua contra, é contra as pessoas que dizem te ajudar. Tá? Por quê? Porque eu estou deixando inteiro aqui e inteiro aí. Porque do jeito atual que o palestrante dá uma história, tá pela metade lá e metade aí. É assim a diferença do meu conteúdo aqui. E você vai ver que você não percebe, porque é imperceptível. É imperceptível. Tem uma coisa que a mente consciente não percebe. Quando ela percebe, eu estou a enganando. Porque tudo no mundo é falso. Viu só? Eu não dou uma fora. Já tem que ser tudo falso para que não aconteça isso aí. Eu ia perder. Né? É tudo falso. Não adianta eu falar que tantas coisas é falsa e tantas coisas não. Daí está dividido ali e está dividido fora. Quando eu mantenho uma totalidade ali, está aberto aqui dentro, dividido aqui e fechando ali fora. Mas isso é uma coisa complicada, eu vou complicar se eu continuar. Finalizando, continue com o seu filho lavando tudo, banheiro, tudo. Não precisa tirar, hein? E outra coisa, as profissões é só um exemplo. Mas era para ser posto em prática. Nós íamos ter, em 15 anos, um mundo melhor. De só gente rica, de carrão. Talvez tendo que fazer a sua própria casa, né? MT, viu? Porque não ia ter pedreiro, TD. Os opostos separados. Ou seja, um médico pedreiro. Até mais.